Você quer saber como interpretar a Bíblia corretamente? Como saber se a visão que você está tendo das Escrituras Sagradas é correta? Se você está seguindo no caminho certo? Se as conclusões que você tem tomado diante dos seus estudos bíblicos, diante das suas leituras bíblicas diárias, estão corretos? E poder interpretar a Bíblia você mesmo, sem a ajuda de um pregador, sem a ajuda de um professor, você conseguir interpretar a Bíblia sozinho? Então, se você quer, você tá no vídeo certo. É aqui mesmo. Senta aí, relaxa e vamos conversar. Quero ser o mais simplificado possível. Quero usar a linguagem mais simples possível. Portanto, as passagens que eu vou citar, as passagens que eu vou falar, vão estar na descrição se você não as conhece. Porque eu vou usar somente passagens conhecidas. Então, se você quer sim aprender a interpretar a Bíblia, se você quer sim aprender a ler a Bíblia e entender o que ela está falando, eu quero propor a você 3 casamentos. 3 casamentos de verdade. Mas é aquele casamento que você vai fazer aquele juramento. Ser fiel até a morte, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, ser fiel até o último dia e nunca abandonar. Esse casamento que eu quero propor, 3 casamentos. Para os homens, eu vou apresentar 3 noivas e vou perguntar, vocês querem se casar com elas nas condições, nesse juramento de fiel até a morte? E para as mulheres, vou apresentar 3 maridos e elas vão poder escolher e vão dizer também se vão ser fiéis até a morte. Qual é o primeiro que eu quero apresentar aqui para vocês? Para as mulheres, para os homens, o primeiro marido. Isso aqui. Isso aqui é um exemplar da palavra de Deus. Um exemplar da Bíblia Sagrada, tá? Olha aqui, Bíblia Sagrada. Essa versão aqui é muito boa. Versão ACF. Essa aqui, né, com capa de guerreira aqui, de guerra, ela já me acompanha há 15 anos. E eu fiz um juramento de casamento com ela, com esta palavra, com tudo que está escrito aqui dentro, que eu seria fiel até a morte e que eu não atrairia jamais, nunca atrairia. Então eu pergunto para vocês, neste livro aqui, vocês querem se casar com ele aqui, ó, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Se vocês responderam que sim, vocês querem ser fiéis até a morte, fidelidade, nenhum outro livro poderá encantar vocês, nenhum outro livro poderá seduzir vocês, o único é esse. Bom, se você disse que sim, que maravilha. No decorrer do livro, vamos ver se você realmente vai cumprir com a sua promessa de ser fiel até a morte. Fidelidade a este livro. E as pessoas pediram, as pessoas me mandaram mensagens, e-mails, contatos e tal, querendo saber das formas de interpretação deste livro. Para quem está casado com ele, você precisa entender ele, né? O bom marido, ele compreende a sua mulher. A boa esposa, ela compreende o seu marido. Então, existem formas de interpretar, de conhecer, de saber identificar a linguagem da Bíblia. Então, eu vou apresentar 2 aqui para começar, tá bom? Nós vamos ver todos os tipos de interpretação, né? Pelo menos os mais conhecidos, para que você saiba como ler a sua Bíblia, como interpretar e como chegar à conclusão se a sua interpretação é correta ou não. Então, o primeiro passo que nós vamos dar: interpretação literal, interpretação alegórica. Essas são 2 esposas que eu vou apresentar para vocês e vocês vão escolher qual de delas você quer casar, com a literal ou com a alegórica. Vamos falar da minha posição, com quem eu me casei, com quem eu jurei fidelidade até a morte. Jurei fidelidade até a morte, a interpretação literal. O que é a interpretação literal? É a Bíblia, você lê a Bíblia e o que ela está dizendo é e ponto final. É a interpretação ao pé da letra. Quando você vai lá em Gênesis e está escrito que Deus criou o mundo em 7 dias, então a interpretação é literal. São 7 dias literais.
E quando você vê que Deus criou toda a raça humana, de um homem, Adão, e da sua costela saiu a sua mulher, Eva, e desse casal saiu toda a humanidade, é literal. E quando você vê que Cristo na cruz morreu para pagar pelos nossos pecados, foi para o céu, está junto do Pai, voltará um dia para reinar nessa terra, a interpretação é literal. Eu sou literal, mas eu sou literal raiz, eu sou literal de verdade, eu sou fiel a esta interpretação. Eu sou literal sempre, de Gênesis até Apocalipse, eu vou ser, a minha interpretação, a minha leitura da Escritura vai ser literal. Interpretação alegórica, essa é perigosa. Essa é um grande perigo. O que é a interpretação alegórica? É você ler uma passagem bíblica e imaginar, botar sua cabecinha para funcionar e dizer, o que será que eu penso disso? O que será que eu acho disso? Será que está certo? O que a interpretação alegórica faz? Muitos erros de doutrina, muitas heresias e muitas pessoas se aproveitam disso, porque eu posso ler uma passagem e dar o sentido que eu quiser. Já dizia meu falecido avô, meu saudoso avô João, me dizia o seguinte, que a cabeça parada é a oficina do diabo. E é isso mesmo. Na interpretação alegórica, o diabo fica livre para trabalhar, para fazer o que ele quiser, porque deixa a imaginação do homem livre. Quem que gosta muito da interpretação alegórica? São os pastores aí da prosperidade, os pastores aí mercenários, os pastores que gostam de enganar o povo. Por exemplo, quando eles vão lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10, fala do devorador, eles falam que aquilo ali é um demônio, o demônio devorador, ele é um demônio, ele é um espírito que, se você não é dizimista, ele vai roubar seu dinheiro, é um demônio. Mas o que a interpretação literal e a interpretação correta das escrituras diz? Que aquele devorador de Malaquias 3 é um gafanhoto, é um inseto que comia e destruía as lavouras. E Deus falou para o povo que se eles voltassem a dar o dízimo no templo, conforme a lei judaica, Deus repreenderia. Essa nuvem de insetos, essa praga de gafanhotos não passaria e não destruiria as colheitas da terra. Isso é o que Deus estava dizendo. Já na interpretação alegórica, é do jeito que você quiser, do jeito que você imaginar. Se você acha que é um demônio, é um demônio. Se você acha que é um anjo, é um anjo. Muito bem. Aí você pode me perguntar o seguinte, Alisson, dá para ser literal na Bíblia inteira? A Bíblia é totalmente literal? Nem sempre. Mas, mesmo que o texto em que você está lendo não seja literal, a interpretação dele é literal. Por isso que eu deixei aqui os tópicos aqui embaixo. Veja uma coisa. Interpretação literal. O que está ligado? Uma interpretação figurada, uma interpretação simbólica. Quando você se deparar com um texto que não dá para interpretar de forma literal, então ele pode ser simbólico ou ele pode ser figurado. Mas, no fim das contas, a interpretação ainda será literal. Por exemplo, Jesus, nosso Senhor, ele usou uma linguagem figurada. Várias vezes ele usou a linguagem figurada. Por exemplo, Mateus capítulo 18, versículo 9, Jesus disse o seguinte, olha, se o teu olho direito te faz pecar, arranca ele, joga para bem longe de você, que é melhor você entrar com um olho só no céu do que ter todo o corpo sido lançado no inferno. Isso a gente pode tomar como literal? Claro que não, porque a Bíblia ela é bem clara em dizer que o homem bom, ele ama o seu corpo e ele cuida do seu corpo. Então o homem bom ele não vai arrancar o olho. E a Bíblia diz também que na ressurreição nós seremos incorruptíveis, nós seremos perfeitos. Então ninguém vai ressuscitar faltando um olho. Então essa é uma linguagem figurada. E qual é a figura que Jesus está tentando passar? Que você tem que abandonar aquele pecado que está no teu olho. E aqui, no caso, era o perigo do adultério. Se o teu olho está te levando a adulterar, se o teu olho está sendo
direcionado para mulheres que não são a sua, então você tem que mudar, você tem que parar com isso. Porque se você viver nessa prática, com certeza você vai ser condenado, vai ao inferno. Então, essa é uma linguagem figurada. E o que é uma linguagem simbólica? É quando não dá para ser uma linguagem figurada, então ela precisa ser um símbolo, mas a interpretação do símbolo precisa ser literal. Tanto no exemplo de Malaquias nós temos estudos, quanto no que eu vou falar agora. Apocalipse no capítulo 12. No capítulo 12 de Apocalipse nós vemos uma mulher que tinha a lua embaixo dos pés, uma coroa de 7 estrelas, ela brilhava como o sol, tal, e tantos símbolos que tinha na mulher ali de Apocalipse capítulo 12. Isso não é figura de linguagem. Uma figura de linguagem, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, coroa de 12 estrelas, não pode ser uma figura de linguagem. Então, são símbolos. E esses símbolos precisam ser interpretados de forma literal. Então, Apocalipse 12 é um capítulo com linguagem simbólica. E onde eu vou encontrar a resposta para esses símbolos? Para que eles possam se transformar em coisas literais. Aí vem a fidelidade ao seu primeiro casamento. Onde você vai procurar a resposta para esses símbolos? É na Bíblia? Ou você vai inventar na alegórica, na visão alegórica, dizer, não, a mulher é a igreja, o filho que nasce dela não, a mulher é a igreja, o filho que nasce dela é o filho varão, é os escolhidos, não sei o que, as estrelas é 12 tribos. Onde você vai procurar a interpretação? Aqui. O erro de muitas pessoas está em procurar a interpretação desses símbolos fora daqui. Pode ser fiel à sua Bíblia, pode ser fiel à palavra de Deus até a morte, porque ela tem todas as respostas. Tudo que você precisa saber está nesse livro aqui, não vai faltar, pode ter certeza. Você não precisa de nenhum escritor humano para interpretar qualquer símbolo que seja da Bíblia. Você não precisa. Tá tudo aqui. Isso aqui tá muito bem completo. Então, como é que interpretar o símbolo de Apocalipse 12 de forma literal? Quando você vai lá no Velho Testamento, você tem o sonho de José, ele sonha com um sonho muito parecido. Ele sonha com o sol, com a lua, com 12 estrelas. E qual que é a interpretação do sonho? Deus mesmo dá a interpretação do sonho para José. E qual é a interpretação? Que o sol, lua, 12 estrelas representavam a nação de Israel. Então aqui mesmo tem a resposta, essa mulher de Apocalipse 12 é a nação de Israel. E o filho varão que dela nasce, nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto, você foi fiel a esta palavra, você foi fiel a esta interpretação. Simples assim. Veja como é fácil de se interpretar a Bíblia. E a interpretação literal não é minha. A interpretação literal é bíblica. Nos tempos de Jesus, todos os fariseus, saduceus, os rabinos, eles faziam interpretação literal da Bíblia. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele fazia uma interpretação literal da Bíblia. Quando Jesus falou de Noé e do dilúvio, ele falou de Noé e do dilúvio de forma literal. A galerinha das alegorias, elas vão alegorizando, alegorizando, alegorizando e já chegaram a dizer a grande besteira de que dilúvio nunca aconteceu. É um símbolo de Deus julgando a terra. Sim, o dilúvio aconteceu e é sim, cientificamente comprovado. Jesus falou de Jonas, que foi engolido por um grande peixe ou uma baleia, não sei, depende da tradução. Eu acredito que seja um peixe. Um grande peixe engoliu Jonas, ficou com ele 3 dias na sua barriga e depois cuspiu ele lá na praia. Jesus interpretou isso de forma literal. Todos os apóstolos de Jesus interpretavam a Bíblia de forma literal. Então, se você decidiu se casar com essa aqui, ó, literal, pode ter certeza que você não vai errar. A melhor interpretação da Bíblia é a interpretação literal, mas você precisa ser literal do começo ao fim. Quero falar para o meu público aqui que, em grande maioria, nesse canal, é de terraplanistas. Como os terraplanistas chegam a ser
terraplanistas, interpretando a Bíblia de forma literal. Então, quando eles leem, as estrelas estão presas no firmamento. Então, não é no vácuo flutuando, está presa em algum lugar. A Terra tem pilares sustentando. Então ela está presa em algum lugar. A Terra é fixa e imóvel. Então, muitos terraplanistas, a grande maioria, são da interpretação literal. Beleza, mas eles traem a sua noiva. Você não pode ser literal e alegórico. Você não pode escolher ao seu bel prazer. Eu já vi terraplanista que fala assim, eu sou literalista, eu interpreto a Bíblia de forma literal. Aí vai lá no Novo Testamento, no Velho Testamento, em Gênesis capítulo 3, quando diz que Deus ordenou a Eva que do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal ela não comesse. Fruto, árvore. Fruta, como se fosse uma maçã, como se fosse um abacaxi. Não, abacaxi não dá em árvore. Como se fosse uma maçã, como se fosse uma laranja. Fruto é uma fruta. Aí eles falam, não, mas esse fruto é o sexo. E a serpente também era um homem, não era uma serpente, e ela teve relação sexual com Eva antes de Adão, e a geração que foi gerada pela serpente são os pecadores de hoje. Então, você não é literal. Então você é alegórico. Você não pode ficar pulando de galho em galho. É ser fiel até a morte. De que lado você está? E você que quer ser o intérprete da Bíblia, você que quer entender a Bíblia sozinho, que quer estudar na sua casa, você precisa decidir. Você vai interpretar ela de forma alegórica ou literal. Não pule de galho em galho, porque aí você vai ser levado em roda por todo o vento de doutrina. E o pregador que você gosta, aquela pessoa que você admira, que você assiste, que você acompanha, como ele interpreta as escrituras? De forma literal, de forma simbólica? Você precisa saber qual é o pensamento dele. Ou ele está sendo eclético, uma hora ele está numa canoa, outra hora ele está em outra, ou ele anda com o pé em duas canoas. Cedo ou tarde ele vai cair. Você pode tirar prova de mim. Eu tenho mais de 400 vídeos aqui no YouTube. E você pode pegar do primeiro até hoje e os próximos. Você vai ver que eu sempre interpretei e sempre vou interpretar a Bíblia de forma literal. Eu respeito essa com quem eu decidi me casar. Sou fiel a ela até a morte. Muito bem. Ainda, se falando em interpretação, há outras formas de se interpretar falando na questão escatológica, na doutrina dos últimos tempos, nos acontecimentos dos últimos tempos. Existe a interpretação preterista, historicista, futurista e a eclética. Essa aqui é a prostituta, essa é a pior de todas. Interpretação preterista. O que significa isso? Significa que uma pessoa pega o livro de Apocalipse da Bíblia e diz o seguinte, olha, todas essas profecias, esses símbolos, esses sinais, essas alegorias, todos esses símbolos de Apocalipse, todas essas profecias já se cumpriram lá na igreja primitiva, lá no primeiro, segundo, terceiro século ali, tal, tudo já aconteceu por ali, pronto, ponto final. Muito bem. O que é a interpretação historicista? Eles dizem, olha, as profecias bíblicas do livro de Apocalipse, em parte, aconteceram lá no primeiro século. Algumas coisas aconteceram lá. Outras coisas aconteceram aí anos 1000, 1500, na Idade Média, sabe? Vieram acontecendo. Algumas profecias estão acontecendo nos dias de hoje. E outras profecias vão acontecer no futuro. Então, essa é a interpretação historicista. Eles vão pegando pontos na história, tá? Pega um pontinho aqui. Esse fulano aqui esse terremoto que deu nesse dia aqui, no ano de 1300 e não sei o quê, esse terremoto é o terremoto ali da trombeta tal. Esse acontecimento, esse dia que teve o eclipse, esse aqui é a lua de sangue. 3 dias de escuridão, escureceu não sei aonde, é o 3 dias de escuridão. Então eles ficam procurando pontos. O que é o futurismo? Futurismo, a interpretação futurista. O que quer dizer essa interpretação aqui? Que os acontecimentos do livro de Apocalipse, as profecias do livro de Apocalipse, capítulo 1, 2, 3 e 4, são coisas do passado,
são coisas que estão lá atrás. Capítulo 5 em diante é tudo coisa para o futuro, nada aconteceu ainda. Não teve grande tribulação, não teve taça, não teve selo, não teve trombeta, não teve nada disso. Tudo isso ainda vai acontecer. Apocalipse, do capítulo 4 em diante, é um livro selado e ainda não foi aberto. Foi revelado para nós, para a igreja, através das escrituras, mas ainda não aconteceu nada até hoje. E o que é a interpretação eclética? A interpretação eclética é a pior prostituta que você pode escolher para se casar, porque ora você pode ser preterista, ora você pode ser historicista, ora você pode ser futurista. O preterista ele tem algo de eclético. O historicista ele tem algo de eclético. É somente o futurista que consegue interpretar as profecias do fim dos tempos numa linha só, sem se desviar. Eu disse que toda vez que eu estudo a Bíblia, eu coloco o futurismo à prova. Aí vieram me criticar, dizer, mas você está mentindo, né? Como você pode dizer que você coloca à prova? Sim, eu coloco à prova toda a vez. Toda vez que eu estudo o livro de Apocalipse, eu coloco à prova o futurismo, o historicismo, o preterismo. Toda a vez que eu estudo. Por quê? Porque eu quero ver onde se encaixam os eventos e eu quero ver se a minha interpretação ela cabe dentro da interpretação futurista. Se você fizer algumas perguntas para o preterista, para o futurista, para o historicista, você pega ele no erro, na falha da sua interpretação. Se você chegar para o preterista e dizer assim, viu, você espera pela volta de Jesus? Quem é preterista? Por exemplo, uma grande denominação preterista, a Igreja Católica, o catolicismo, é preterista. Por quê? Porque na visão ali, se você lê o livro de Apocalipse, os discípulos ali, todo o livro do Novo Testamento, eles tinham a ideia de que a grande Babilônia era Roma, né? Porque eles estavam vivendo naquele momento. Eles imaginavam que eles estavam dentro da grande tribulação, porque eles estavam sofrendo uma grande tribulação, uma grande perseguição por parte dos judeus, por parte de Roma. Então eles pensavam estar. Então os intérpretes da Bíblia, eles são aí levados, têm essa tendência de dizer que a grande prostituta é Roma. E Roma existe hoje. Então o que o Vaticano disse? Olha, essa interpretação aí que diz que é Roma até está correto. Tá certo, é Roma. Mas não é essa Roma hoje católica. Não. É a Roma pagã lá dos primeiro século, lá a Roma antiga, Roma pagã. Eles chamam de Roma pagã, como se a Roma de hoje não fosse. Mas eles dizem isso, tá? Então faz uma pergunta para esses preteristas, que diz que todo o livro de Apocalipse já se cumpriu no primeiro e segundo século, lá na igreja primitiva. Pergunta para eles o seguinte, você espera pela volta de Jesus? Porque a volta de Jesus está no livro de Apocalipse. Capítulo 21, nós vemos Jesus voltando montado num cavalo branco, glorioso, derrotando, destruindo seus inimigos, estabelecendo o seu reino. Se você é preterista, se você escolheu essa noiva aqui para você se casar, você espera a volta de Jesus? Porque no preterismo Jesus já voltou. Porque está escrito no livro de Apocalipse. Então pergunte isso para o preterista. O historicista, o que você pode perguntar para ele? Quanto tempo dura a grande tribulação? O preterista, o historicista, ele vai dizer para você, com certeza, pode ter certeza, que a grande tribulação dura 7 anos. Se ele disser que não dura 7 anos, então ele está fazendo uma interpretação alegórica, ele está caindo por um caminho ainda mais tortuoso, tá? Por que ele diz que a grande tribulação dura 7 anos? Por causa da profecia das 70 semanas de Daniel. Então ela não deixa dúvida. Tanto o historicista, quanto o preterista, quanto o futurista dizem a grande tribulação dura 7 anos. E eu estou vendo, e estou muito magoado, e estou muito entristecido de ver os historicistas dizendo que a grande tribulação já aconteceu. Como assim já aconteceu? Então ela durou 7 anos. Quais são esses 7 anos? 1506 a 1512? 6 anos eu falei, né? 1513, 1500 a 1507? Quando foi? Que período foi esse? Ela aconteceu já? Mas houve aí os selos abertos, houve os derramamentos das taças, o abalo cósmico, toda a estrutura da Terra sendo abalada, oceanos, mares transformados em sangue, rios, fontes de água doce de todo mundo transformadas em sangue. Houve isso já? É sério?
Puxa vida, não dá para ser historicista o tempo todo, né? Quando você diz que a grande tribulação já aconteceu, você vai dizer que os sinais da grande tribulação, taças, selos, trombetas, ainda não. Então você está sendo o quê? Eclético. Você está com a pior prostituta nas mãos. E para o futurista? Eu sou futurista. O que você deve perguntar para o futurista? Ô futurista, você já sabe mesmo que todas as profecias hão de se cumprir e que é iminente. Você não sabe quando vai começar, quando que vai dar o start aí para que todos os eventos da grande tribulação comecem. Para o futurista você só pode perguntar o seguinte: você está preparado? Qual dessas noivas você escolheu se casar? Eu me casei com essa, não me arrependo. Sou fiel a ela até a morte. Não a trairei com nenhuma dessas outras prostitutas aqui. Sou futurista, raiz até a morte. A única coisa que eu sei é que eu preciso me preparar, porque o anticristo ele pode entrar em cena a qualquer momento. E o que diz a minha primeira noiva aqui? Que nesse tempo serei perseguido, caçado e morto. Então é por isso, meus queridos, amados irmãos, é por isso que eu prego aí o pós-tribulacionismo, que a igreja passa pela grande tribulação, é porque eu leio a Bíblia de forma literal, é porque eu leio a Bíblia na visão futurista. E se você ler dessa forma, você vai ser pós-tribulacionista. Por que eu acredito que o milênio é literal? Por que eu acredito que vai ter 1000 anos de governo de Cristo aqui na Terra? Porque eu leio a Bíblia de forma literal e eu entendo as profecias de forma futurista. Então você tem que escolher. Você precisa fazer essa escolha na sua vida. Quando você for interpretar a Bíblia, vai ser de que forma? A escatologia. Você vai ser preterista, historicista, futurista. Qualquer um desses que você escolha, você vai ter que procurar os prós e os contras. E quando você lê a Bíblia, quando você consultar as escrituras, você vai ter que saber se isso combina ou não. Se não combinou, você tem que sair fora. Graças a Deus, eu já estou há mais de 7 anos estudando com a visão futurista. E até hoje eu nunca fui traído. Eu quero ver um preterista que encaixa a visão preterista de Apocalipse como eu estou fazendo aqui. Vocês são testemunhas. Capítulo 1, 2, 3... todos os capítulos de Apocalipse até o final. Eu quero ver para vocês, procurar acharem para mim um historicista que interprete o livro de Apocalipse como historicista do capítulo 1 até o capítulo 22, até o capítulo final do livro de Apocalipse. Eles são todos ecléticos. O único que consegue ir nas profecias de Apocalipse do começo ao fim, sem sair da sua visão, sem sair da sua linha de raciocínio, da sua linha de interpretação, é o futurista. Todos os demais se desviam. Então você pode fazer a sua escolha. E aí? Vai interpretar a Bíblia de que forma? Se você aprender a interpretar a Bíblia da forma correta, se você escolher um desses caminhos, se você trilhar com eles com verdade, com sinceridade no seu coração, a todo momento em que você for ler essas escrituras, você não vai mais precisar de professor, você não vai mais precisar de ninguém que te ensine. Você vai precisar somente do Espírito Santo para te guiar nos seus estudos. E você tem que ser fiel à palavra de Deus. Diferente dos historicistas que procuram no livro dos homens a resposta para as profecias, você deve procurar na própria Bíblia a resposta para as profecias. A história humana, como nós já falamos, ela é falha, ela é inconsistente e ela erra sempre. Nós vimos o que? Regime militar 1964, apenas 50, 60 anos atrás. Já tem duas versões. Uns dizem que foi um golpe militar que tomou o governo à força. Outros dizem que foi um levante das Forças Armadas para salvar o Brasil de uma ditadura comunista. 60 anos. Como é que você vai estudar uma história, um livro de história de 1.500 anos atrás, 1.300 anos, 1.600 anos atrás? Como que você vai estudar um livro escrito pelos homens, sem a inspiração divina, e dizer que aquilo é confiável, que aquilo é 100% verdadeiro e que aquele que escreveu, o escritor ali, ele não colocou as suas ideologias, as suas ideias, os seus sentimentos naquele escrito? A única escritura confiável
é a palavra de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse o seguinte: se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês serão verdadeiramente os meus discípulos, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. É isso aí. Quer conhecer a verdade? Escolha o caminho que você vai trilhar. Escolheu o caminho? Seja fiel a esse caminho. Não pule de galho em galho, que uma hora você pula num galho seco e se esborracha. Não ande com os pés em duas canoas. Ninguém pode servir a dois senhores, pois haverá de agradar um e desagradar o outro. Escolha o caminho correto e, se você precisar de uma ajuda, vou estar sempre aqui. Até mais, muito obrigado. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.